Uma vida na vila. Parte 10. Sob a luz do sol que vazava pelas brechas nas árvores, Ainz estava atravessando uma ponte pendurada em uma árvore. De vez em quando, ele via um elfo negro acenando para ele. Não só isso, mas o elfo negro caminhando até ele da direção oposta falaria com ele com um sorriso. Indo para a casa do farmacêutico-chefe novamente hoje, Fiorsan. Sim, isso mesmo, Ainz respondeu suavemente. No começo, esse nome falso não parecia certo para ele, mas mesmo que apenas alguns dias tivessem se passado, ele já estava completamente acostumado com isso. É embaraçoso, mas minha falta de talento está fazendo meu mestre temporário levar muito tempo e esforço para me ensinar. Você possui talentos maravilhosos como conjurador de magia do tipo arcano, Fiorsan. Mas mesmo assim, seria ainda mais surpreendente se você também tivesse talento como farmacêutico. É a mesma coisa que não haver ninguém que se destaque tanto como patrulheiro quanto como druida. Ainz havia matado uma fera mágica, um python hipnotizador gigante que se aproximou da vila usando magia uma vez. Foi esse curso de eventos que o levou a ganhar profundo respeito dos elfos negros desta aldeia. E assim foi com as pessoas que vieram falar com ele, e as pessoas que acenaram para ele. Em todos eles, ele podia ver o respeito escondido dentro deles. Eu me sinto melhor de ouvir você dizer isso. Eu adoraria continuar falando com você assim, mas não é como se eu pudesse deixar meu mestre temporário esperando, então se você me der licença aqui. Lamento muito. Eu sou o único que deveria pedir desculpas por te parar quando você está com tanta pressa. Trocando não, sou eu quem, e outras gentilezas sociais, Ainz começou a andar. Finalmente, ele chegou ao laboratório que visitava com frequência nos últimos dias. Enquanto gritava desculpe o atraso, ele entrou na árvore élfica. Não era como se ele estivesse realmente atrasado. Em vez disso, nesta aldeia, a única maneira de medir a passagem do tempo era a intuição individual. Por isso, além dos caçadores, eles tinham uma noção vaga do tempo e quase nunca faziam promessas com base nele. Mesmo assim, eles tinham uma noção aproximada disso. Portanto, não era como se tivesse sido especificado que Ainz deveria absolutamente vir neste momento. Mas mesmo assim, como chegará um pouco mais tarde do que de costume, disse isso por cortesia. Na verdade, você não está realmente atrasado. Uma voz chamou de volta de dentro. Na visão familiar da sala de trabalho, o farmacêutico-chefe, com movimentos de mão desconhecidos, lentamente, muito lentamente, colocou as ervas medicinais moídas em um prato, sem se virar para olhar para ele. Ainz, sentando-se ao lado dele, pegou o prato carregado e o colocou na balança. No lado oposto havia pesos que haviam sido colocados na balança. Infelizmente, eles não se equilibraram na primeira vez, então Ainz repetiu a tarefa de mudar os pesos várias vezes até que eles finalmente se equilibrassem. Depois disso, Ainz escreveu a massa dos pesos na pilha de papel que havia preparado. Por todos os meios, por favor, continue. O farmacêutico-chefe, que estava irritado observando Ainz colocar os pesos, pegou o prato com as ervas medicinais de maneira grosseira e os transferiu para outro recipiente. Ele estava fazendo isso com cuidado, mas não havia como ele tirar todas as ervas medicinais moídas do prato. Um leve vestígio das ervas medicinais, bem como o suco de esmagá-las, permaneceu no prato. Olhando para aquilo com uma expressão irritada no rosto, o farmacêutico-chefe tentou transferi-los mais uma vez usando uma espátula. Se ele tivesse algo parecido com uma de borracha, ele poderia raspá-los de forma limpa, mas infelizmente era uma espátula de madeira. Ele foi capaz de obter a maior parte, mas alguns ainda permaneceram no prato. Ugh! Isso é tão chato! O farmacêutico-chefe gritou enquanto coçava a cabeça em frustração. Foi definitivamente uma atitude que ele não mostrou para Ainz quando eles se conheceram. Nos poucos dias que ele estava instruindo Ainz, ele se abriu e agora exibiu abertamente sua raiva pelo método proposto por Ainz, exagerando. Em outras palavras, sua reação carregava o significado de que eles deveriam vir e parar com essa maneira de fazer as coisas já. Por favor, tenha paciência, mestre temporário. O farmacêutico-chefe virou-se para Ainz com um olhar azedo no rosto. Talvez se fosse uma mulher ou criança, uma emoção diferente poderia ter surgido nele. No entanto, mesmo se um homem, um membro adulto de pleno direito da sociedade, tivesse mostrado esse tipo de atitude, Ainz não teria pensado em nada em particular, mesmo que fossem bonitos, por exemplo. Não me faça fazer algo que é tão chato. Aprendiz temporário. Não, eu lhe disse o motivo antes, não disse. E você concordou com isso, não foi? Não foi como se eu tivesse forçado você a fazer isso, não é? Naquela época eu pensei que havia lógica no que você estava dizendo, já que não há como algo como um gigante estar nesta aldeia. No entanto, pensei nisso enquanto dormia, e fazer você se lembrar disso em sua cabeça ainda é importante, afinal.
Por que você não pode medi-lo corretamente mais tarde, quando voltar para a cidade? Talvez ele estivesse perdendo rapidamente a confiança, mas a voz do farmacêutico-chefe lentamente ficou mais baixa. Enquanto isso, Ains mentalmente estalou a língua. Então ele percebeu isso, hein? Ele não sabia se o ato do farmacêutico-chefe de perceber isso tinha sido rápido ou lento, mas ele queria que ele continuasse enganado. A razão pela qual eles estavam colocando as ervas medicinais em um prato era porque o farmacêutico-chefe tentou fazer Ains se lembrar disso usando as mãos e a língua antes. Se fossem apenas suas mãos, ele ainda poderia enganá-lo se Ains trabalhasse duro para manipular sua ilusão. No entanto, provar coisas estava completamente fora de questão. Mesmo se lhe dissessem para entender a dormência ao colocá-lo em sua língua, seria impossível, não importa o que fosse para o Ains sem língua. Mas, não havia como ele dizer isso ao farmacêutico-chefe. Portanto, ele deu uma desculpa. Assim como existem gigantes e outras raças enormes na minha cidade, também existem raças como os anões, que são menores que nós. Não tenho confiança de que a mesma quantidade de remédio curaria esse tipo de pessoa. E assim, eu quero medir corretamente as quantidades de ervas medicinais usadas para apenas uma pessoa do remédio que você está fazendo para mim, então eu poderia fazer remédios para cada raça levando em consideração seu peso corporal e outras coisas. Para o farmacêutico-chefe, especializado no tratamento de elfos negros, essas seriam as palavras que o fizeram pensar que certamente era uma preocupação válida. Ains também não viu isso como uma mentira total. No entanto, ele também entendeu que não era a verdade, também. Isso porque, a lógica de Ains era razoável em seu mundo original, mas talvez não tão razoável neste. Neste mundo, existia uma lei física diferente, mágica. Se fosse esse o caso, então coisas como poções, que tinham um pé na magia, sem dúvida poderiam se desviar do senso comum do velho mundo que Ains conhecia. Na verdade, mesmo uma pequena quantidade de poção curava as feridas de um gigante da mesma forma que curava as raças menores. Claro, porque a quantidade máxima de HP difere entre um humano comum e um gigante de gelo, a quantidade de recuperação parece ser diferente. No entanto, eles eram de fato os mesmos. Claro, porque ele não tinha levado seus experimentos tão longe, isso era apenas um palpite. Isso foi baseado no conhecimento de Yggdrasil de Ains, que era o mais próximo das leis deste mundo. Portanto, isso não significava que não havia chance de que o conteúdo do que ele disse correspondesse. Se eu pensar sobre isso, poderia ter sido melhor para mim dizer que eu tenho um distúrbio do paladar no começo. Se ele tivesse, ele não estaria tendo esse problema agora. Dito isso, se ele tivesse contado esse tipo de mentira, provavelmente acabaria carregando algum outro fardo. Mesmo que eu me arrependa agora, não há nada que eu possa fazer sobre isso. O que eu preciso agora é algo para enganá-lo, algo que ele vai aceitar, mas nada está vindo à mente. Foi um fracasso da minha parte pensar que eu o havia enganado bem e por não pensar em desculpas adicionais. Ains moveu o rosto ilusório e lentamente fechou os olhos. Como era apenas uma ilusão, seu campo de visão permaneceu como estava, inalterado. Desde que aqueles dois lhe disseram que seu rosto está imóvel, como se você estivesse usando uma máscara, ele vinha fechando os olhos intencionalmente de vez em quando. Porque as partes de seu rosto não escondidas pelo pano eram seus olhos e sobrancelhas, os lugares onde as emoções eram mais visíveis, o próprio Ains não havia notado que seria um pouco perturbador se ele focasse sua visão em um ponto e não mover uma polegada desse ponto. Portanto, sob a supervisão dos gêmeos, ele praticou e praticou. Agora, se ele conscientemente fez isso assim, o processo de mudar sua expressão foi desajeitado, e ele não poderia fazê-lo inconscientemente, ele melhorou suas habilidades o suficiente para de alguma forma parecer que tinha fechado os olhos. Como ele reagiu ao silêncio de Ains? O farmacêutico-chefe continuou. Além disso, fazer esse tipo de coisa isso mesmo. A produtividade cai, é isso que significa. Para a quantidade de remédios que posso fazer em um dia diminuir é uma grande perda para esta vila. Era um argumento sólido. Como havia vários druidas na aldeia, embora fossem de uma posição mais baixa, eles geralmente podiam curar ferimentos urgentes. No entanto, aqueles que precisavam dos remédios do farmacêutico eram os caçadores e outros que passavam o tempo fora da aldeia, onde os druidas não estavam. Se um druida acompanhasse os caçadores, eles poderiam ajudá-los quando estivessem feridos. No entanto, nos campos de caça do mundo real, um druida que não fosse bom em ocultação seria um fardo para eles. Da perspectiva de alguém sem muito conhecimento de caça como Ains, ele consideraria dizer: por que você não cria um acampamento base e deixa os druidas de prontidão lá? Mas esta aldeia tinha suas próprias regras. Na maioria dos casos, esse tipo de coisa era fruto dos resultados de tentativa e erro. Eles não tinham conhecimento dessa prática neste mar de árvores, e não havia como ele dizer isso a eles em sua posição de forasteiro.
Em primeiro lugar, quem pode afirmar que não há alterações nas ervas medicinais quando colocadas neste prato, certo? Essas balanças e pratos eram antigos usados pela família Bariari, que até onde Ains sabia eram os alquimistas mais destacados deste mundo. Já que até eles estavam usando algo assim, provavelmente não deveria haver nenhum problema com eles. Claro, Ains já havia dito isso a ele. Ele havia dito a ele que essas eram coisas que ele havia recebido de seu mestre, então não deveria haver um problema. Mas mesmo assim, o farmacêutico-chefe insistiu a que seu mestre usava os mesmos tipos de ervas medicinais. Você não pode afirmar que não houve mudanças nessas ervas medicinais, pode? Quando perguntaram isso a Ains, ele foi pressionado a dar-lhe uma resposta. Na verdade, ele teria que perguntar como eles poderiam ter mudado. No que diz respeito a isso, eu disse antes que acredita-se que não há diferenças. Você disse que é acreditado, não é? Isso não é uma garantia agora, é? Em outras palavras, nem você mesmo tem a convicção de que isso absolutamente não vai acontecer, o que significa que você não está confiante, certo? Você está bem com isso? A medicina às vezes pode prejudicar as pessoas. Pode se transformar em algo que prejudique as pessoas por causa das alterações causadas por colocá-lo neste prato, certo? Em primeiro lugar, eu acredito que isso não vai acontecer. Claro, isso pode ser verdade. No entanto, para investigar se isso é verdade, você precisará fazer todos os medicamentos e confirmar, não é? Em primeiro lugar, quando você investiga, se houve uma mudança mínima, você pode não saber imediatamente que ela foi alterada. Então, quando alguns dias ou semanas se passaram, isso pode mudar significativamente. Se fosse usado em uma pessoa em estado crítico, uma vida que poderia ter sido salva poderia mudar para uma que não pode por causa dessa pequena alteração. Não é? Mais uma vez, um bom argumento. Poderia, enquanto ele argumentava com essa hipótese, Ains não tinha nenhuma prova que pudesse declarar absolutamente que ele estava errado. Assim, era impossível para ele ganhar a discussão. E adicionando em cima disso, o conhecimento de Ains era apenas um fino verniz. Isso foi ruim. Ele não conseguia inventar uma história hipotética com base em seu conhecimento como farmacêutico. Se alguém da família Bariari estivesse aqui, provavelmente poderia refutá-lo imediatamente. No entanto, ele não podia recuar aqui. Considerando a possibilidade de que ele fosse instruído a lembrar com a língua, ele realmente não podia recuar. Se for esse o caso, por favor, faça assim, mestre temporário. Levarei os dados de volta para a cidade e, como o mestre temporário me disse, farei todos os remédios e investigarei os vários efeitos. Mais rápido do que o farmacêutico-chefe poderia dizer uma palavra, Ains lançou sua declaração. Dar a um oponente a chance de contra-atacar era um ato de tolo. Aliás, porque Ains era um tolo, ele estava constantemente recebendo o contra-ataque de seu oponente, ele se perguntou se isso era o que eles chamavam de fogo amigo. Especialmente de Demiurgo. O número de farmacêuticos na cidade não está na mesma proporção que aqui. Se eu conseguisse a cooperação deles, seria capaz de fazer uma grande quantidade de remédios de uma só vez, não é? Além disso, porque ali vivem várias raças, para investigar se alguém pode usá-las sem problemas, devo também emprestar a sabedoria dos farmacêuticos dessas várias raças, não devo. O farmacêutico-chefe parecia um pouco desconfortável. As receitas dos remédios passados para a própria tribo, sejam secretas ou não, sendo espalhadas para muitas pessoas não seria uma coisa agradável, não é? Ains concordou com isso. Em vez de proteger um interesse adquirido, dar conhecimento a seres que poderiam se tornar seus inimigos era pura estupidez. Na verdade, mesmo Ains não pretendia seriamente fazer isso. Essas foram apenas algumas palavras apropriadas que ele teceu para enganá-lo. Ains também foi ensinado por seus amigos. Foi precisamente porque os frutos do conhecimento foram monopolizados que eles tiveram valor. Já que parece que você não tem objeções, mestre temporário, se você quiser, por favor, continue. Ao receber o contra-ataque de Ains, o farmacêutico-chefe levantou a voz no que soou como desacordo. No entanto, parecia que uma maneira decisiva de montar seu próprio contra-ataque não havia chegado a ele. Exibindo os ombros, ele mais uma vez começou a colocar ervas medicinais no prato. Seus movimentos eram rápidos. Seria difícil para Ains tomar notas enquanto completava suas próprias tarefas como esta. Parecia que era exatamente isso que seu oponente estava buscando. Mesmo que o próprio trabalho do farmacêutico-chefe estivesse terminado, se Ains não terminasse o dele, não havia dúvida de que ele faria um comentário sarcástico ou algo desse tipo. Em vez de ser sua tentativa de dizer vamos nos apressar e terminar esse trabalho desagradável, não havia dúvida na mente de Ains de que essa era sua vingança por ter sido derrotado em sua discussão. Não me subestime. Certamente, provavelmente não havia como ele ganhar contra o farmacêutico-chefe, que passou muitos anos fazendo remédios, em termos de velocidade.
No entanto, ele também passou os últimos dias ao lado dele repetindo a mesma tarefa simples várias vezes. Desde o início, ele não tinha intenção de admitir a derrota. Uó! Enquanto seu espírito de luta queimava em seu coração, Ainz também começou seu trabalho freneticamente. Ele aproveitou toda a sua experiência até agora para encontrar instantaneamente os pesos que se adequavam ao prato de ervas medicinais que lhe eram entregues. Se ele não tinha tempo para tomar notas, então ele só tinha que martelar a informação em sua cabeça. Ainz nunca poderia dizer que ele tinha uma mente aguçada, mas isso não significava que sua capacidade de lembrar das coisas era inexistente. À medida que a velocidade de Ainz aumentava, o farmacêutico-chefe se movia ainda mais rápido. Ambos estavam absortos em suas tarefas sem palavras, como se estivessem competindo um contra o outro. Se um terceiro de cabeça fria estivesse lá, eles absolutamente teriam jogado uma ou duas piadas. No entanto, isso é interessante. Enquanto Ainz estava se lembrando de como fazer o remédio, ele pensou em seus efeitos. O efeito deste medicamento é muito fraco. No entanto, se o remédio e esse método forem usados simultaneamente, talvez eles tenham uma sinergia inesperada. Para os jogadores de Yggdrasil, usar a quantidade absurdamente grande de dados do jogo para criar novas táticas foi uma das mais agradáveis coisas que eles poderiam fazer. Ainz, não, Suzuki Satoru, não foi exceção. Usar as tecnologias deste mundo para criar medicamentos que não estavam em Yggdrasil revelou a possibilidade oculta de que eles poderiam ser usados em novas táticas de batalha. Usar itens mágicos em vez de magia para compensar seus pontos fracos. Não, isso levaria tempo. Algo que pode ser feito em um período de tempo muito menor. Na prática, ele provavelmente teria que verificar se havia ou não sinergia entre eles. Mesmo assim, Ainz sentiu entusiasmo com a perspectiva de adquirir uma nova tática. Eu já tenho uma conexão, se eu dissesse alguma coisa, ele provavelmente me ensinaria muito mais coisas. A razão pela qual ele não tinha feito isso era porque até agora, Ainz estava gastando todo o seu tempo livre para estudar algo distante e mais diferente. Ele havia deixado a aquisição da tecnologia deste mundo para Titus e todos os outros. Francamente, gerenciar uma organização, um estado, é impossível para mim. Ao invés de fazer isso, não seria melhor para mim, afinal, ser colocado em uma posição de pesquisa tecnológica? Além disso, eu gosto mais disso. Ele mais uma vez pensou sobre o que sentiu vagamente desde o início, quando começou a aprender sobre os remédios aqui. Se Suzuki Satoru tivesse uma mente excepcional, Ainz não tinha uma, ele teria aprendido os dois bem. Entretanto, não foi o caso. Apesar disso, ele havia dividido seus esforços em um campo em que ele mesmo não era bom, pode-se até dizer que foi uma perda de tempo. Até agora, eu estava pensando em fugir do trabalho, não. As pessoas têm áreas para as quais são mais adequadas. Quando eu voltar para Nazarick, vou tentar solicitar uma transferência de departamento de Albedo, mas, isso não seria uma traição da fé dos NPCs em mim? Como líder da guilda e a pessoa que se apelidou de Ainz ou Algon, isso é a coisa certa a fazer. Eu me pergunto, o que todos diriam? Na parada repentina do movimento das mãos do farmacêutico-chefe, sua disputa e os pensamentos de Ainz chegaram a um fim abrupto. O farmacêutico-chefe virou-se para a entrada. Ainz parecia que um sorriso de vitória estava prestes a aparecer em seu rosto, mas ele imediatamente corrigiu isso e olhou na mesma direção. Não era como se alguém estivesse lá. Nesse caso, ele tentou aguçar as orelhas. Parecia que algo estava acontecendo muito longe. No entanto, havia sinais de que esse barulho não era de emergência, como um monstro atacando a vila ou alguém ferido. Vocês foram os últimos que vieram da cidade, certo? Oh sim. Eu não ouvi que ninguém, exceto nós, estava vindo. Poderia ser. Sim, está certo. Quando alguém vem para esta aldeia é assim, eu acho. Eles também são um forasteiro, não haveria esse tipo de reação se fosse um dos elfos negros por aqui, supondo que, talvez um elfo viesse. Ou talvez fosse alguém de Nazarick. Não, pensou Ainz. Se eles quisessem entrar em contato com Ainz, eles tinham mensagem e outros métodos de fazê-lo. Era difícil acreditar que alguém de Nazarick tinha vindo. No entanto, se a outra parte fosse um elfo, apenas um tipo de ser veio à mente. Poderia ser um mascate. Pode ser, embora eu também tenha a sensação de que é algo um pouco diferente. Bem, provavelmente não tem nada a ver conosco. Se algo aconteceu, alguém deveria estar vindo imediatamente. O farmacêutico-chefe respondeu como se estivesse tentando se convencer de que era verdade, e mais uma vez voltou-se para a mesa. Mais importante, vamos continuar nosso trabalho. Você também pode ter aprendido isso com seu mestre, mas ao misturar, existem tipos de medicamentos cuja eficácia pode se deteriorar com o passar do tempo. O trabalho deles estava progredindo muito mais lentamente do que há pouco tempo, mas eles logo seriam forçados a interrompê-lo.
Um dos elfos negros da vila entrou correndo completamente sem fôlego. Manguça, a voz do elfo escuro que de repente entrou perdeu seu vigor quando avistou Ains. Ah, Fiorça. Perdoe-me por interromper seu trabalho. Não havia aldeões que não soubessem que Ains estava rondando a casa do farmacêutico-chefe para buscar sua instrução. No entanto, algo havia acontecido e ele parecia ter esquecido isso devido à sua impaciência. Então há um pedido de desculpas para meu aprendiz temporário, mas não para mim. O que diabos é isso? O farmacêutico-chefe murmurou, mas provavelmente não estava falando sério. Seu rosto parecia insatisfeito, mas de certa forma também parecia o de uma criança travessa. Oh, sinto muito, Mango-san. Desculpe te incomodar. Mango Gilena, esse era o nome do farmacêutico-chefe. O elfo negro que se desculpou com ele continuou olhando para Ains. Parecia que ele não ia tocar no assunto. Ah, se isso é algo que seria ruim para mim ouvir, então que tal eu sair? Não, não é nada disso. Mas você vê, Mango-san. Um elfo chegou à vila há pouco tempo, e eles disseram que o país dos humanos fora da floresta está atacando por perto. Quando ele disse isso, ele olhou para Ains mais uma vez. Entendo, se for esse o caso, não significa que o país em que moro é o que atacou. Acho que é, provavelmente, um país chamado Teocracia, um país próximo ao meu. Já ouvi histórias sobre eles atacarem o país dos elfos antes. Uma expressão de alívio apareceu no rosto do elfo negro. E o elfo veio nos dizer para mandar tropas desta aldeia. Esse elfo também deve informar as outras aldeias e já deixou a aldeia, mas parece que os anciões querem ter uma reunião sobre o que devemos fazer a partir daqui.